Sabe, levei 12 anos. Eu sei que algumas pessoas aprenderiam em 2 anos. Levei 12 porque sou muito científico. E é essa prova. Não, preciso de mais provas até que eu realmente acreditei. Tá bom, existe um mundo espiritual, existem guias espirituais. Quando morremos, vamos para o outro lado e ainda estamos lá. Gostaria de dar as boas-vindas à doutora Lotte Valentine no programa. Como está, doutora Lotte? Oi, como vai? Estou feliz por estar aqui. Muito obrigado por vir ao programa. Estou ansioso para ouvir sua história. Sua vida tem sido interessante, para dizer o mínimo. Tem sido interessante e segue interessante. Sim, ainda está acontecendo, ainda não acabou. Quero dizer, a jornada continua. A jornada continua sem dúvida. Então, minha primeira pergunta é: antes de falarmos sobre suas experiências de quase morte, como era sua vida antes de passar por elas? No plural. Ah, sim, sim, sim. Para todos, só para não perderem isso, né? Está no plural duas vezes. E a minha próxima pergunta depois disso é: o que você é? Por favor, fiquem em casa. Eu entendo você. Antes das minhas experiências de quase morte, eu era muito científico, né, crescendo no norte da Europa, na Suécia. Meu pai era médico e minha mãe administrava um andar de hospital, rodeado por ciência, médicos, enfermeiros. Todos os amigos dos meus pais eram da área. Não acreditava em vida após a morte, em religião. Para mim, morrer significava tudo ficar preto, acabou. Eu era extremamente cético, exigindo provas para acreditar em algo. E e então eu tive minhas experiências de quase morte e tudo literalmente mudou. Todo o meu sistema de crenças mudou, porque nada era ou é o que eu pensava, como o mundo é, né. Então, cada pensamento que tive sobre minha existência e como existimos na Terra era falso. Não foi o que aprendi com minha experiência de quase morte, porque agora eu sei que a alma sobrevive à morte do corpo, não há dúvida. E de outra forma, como você poderia se comunicar com o mundo espiritual? Então, após minhas experiências de quase morte, essa porta meio que se abriu e eu me tornei clarividente, clareaudiência, clarsentiente. E depois de me formar na faculdade de medicina em 2016, estudei mediunidade na Inglaterra, no Arthur Findlay College, uma escola renomada mundialmente. Se pesquisar sobre grandes médiums famosos, verá que todos estudaram lá. E o que você aprende é que não apenas tive experiências de quase morte, das quais vamos falar, e isso foi minha introdução a alma deve sobreviver à morte. Mas se a alma não sobrevivesse, como nos comunicaríamos com o mundo espiritual? Faço leituras para pessoas, as evidências chegam e me mostram. Você sabe, isso ó, você acha completamente absurdo. Continua vendo abacaxis ou golfinhos até que diz, tá bom. Vejo golfinhos ou abacaxis e eles são tipo, meu Deus. Sim, os abacaxis. Foi no nosso casamento, tudo era abacaxis. Abacaxis é a conexão entre mim e meu amante doente no mundo espiritual. Quando faz leituras assim, percebe que não dá para inventar isso. E são provas atrás de provas que chegam assim. Isso não tem significado para mim ou não teria nenhum significado. Eu não poderia adivinhar o significado para a pessoa, certo? Mas você recebe todas essas provas do mundo espiritual de que eles estão muito vivos e bem, e às vezes você recebe provas de que eles estão me dizendo: "Você está fazendo isso, ou está pensando em fazer aquilo, ou você acabou de se mudar". Sim, eu me mudei na semana passada. Coisas que ninguém saberia, mas é isso que vem à tona. Então, sim, o mundo espiritual está vivo e passa bem do outro lado, com certeza. Certo, então me conta sobre a sua primeira experiência de quase morte. O que ocorreu? Sim, a primeira foi em 1992, quando dei à luz meu terceiro filho durante terremotos de 7,4 e 7,2 na escala Richter. Foi muito traumático. Literalmente, é muito interessante, porque todos nós temos momentos na vida em que pensamos: "Nossa, é agora, eu vou morrer". Estamos num voo turbulento ou bem perto de um acidente de carro e ficamos tremendo de medo, porque foi por pouco. E percebemos, isso poderia ter sido o fim. E aquele terremoto, quando eu estava em trabalho de parto com contrações a cada 3 minutos,
tivemos um de 7,4. Só terremoto. E naquele momento foi um dos momentos da minha vida em que pensei: é isso, eu vou morrer. E meus dois meninos, eles têm 6 e 3 anos e meio. Sinto tanto por eles. Eles vão crescer sem os pais, obviamente. Meu marido estava comigo na sala de parto. Meus pais cuidavam dos meus meninos. E então sobrevivemos como que por mágica. O hospital inteiro balançou, construído sobre rodízios na parte leste de Anaheim, Califórnia. E o terremoto teve epicentro no deserto e foi por isso que não tivemos muitos danos. Na verdade, foi um terremoto bem forte. Comparado a outros terremotos famosos que causaram muitos estragos, este foi menos intenso devido ao epicentro no deserto. O hospital, sendo a última estrutura antes do deserto, balançou, deixando-nos sem energia. Tudo nas bandejas esterilizadas das unidades de parto flutuava para cima e para baixo. De qualquer forma, sobrevivemos e então dei à luz. Meu trabalho de parto parou e depois recomeçou. Dei à luz. E logo depois, cerca de 10 minutos após o nascimento, comecei a ter uma hemorragia, uma montanha de coágulos de sangue saiu. Fiquei mais um dia no hospital para garantir que o útero estava voltando ao tamanho normal e que o sangramento tinha parado. Além disso, o hospital perdeu energia, então funcionava com geradores. Tínhamos apenas a luz de um abajur no quarto de parto, estava bem escuro. Mas, de qualquer forma, após 2 dias, ele me liberou para casa e então comecei a ter outra hemorragia. Fui para o pronto-socorro, mas não fizeram ultrassom, exame de sangue ou qualquer coisa. Me mandaram embora. Tive outra hemorragia. Liguei para o hospital e gritei para meu marido que não voltaria. São 10 horas da noite, né? Parei de sangrar. Eles não vão fazer nada. E aí foi decidido que deveríamos ver o médico. Na manhã seguinte, vimos o médico de novo. Exame manual, sem exames laboratoriais, nada. Me mandaram embora, comecei a sangrar de novo. Voltei ao pronto-socorro. Jesus, uma hemorragia, tipo 3 ou 4 vezes já. E o sangue, quer dizer, era do tamanho do punho de um homem grande ou da cabeça de um bebê, ou seja, os coágulos eram grandes. Jesus, então de novo, né? Então. E toda vez que eu entro lá, eu sou esse jovem, com 34 anos e vivendo em Huntington Beach, Califórnia, claro. Estamos no verão, então pareço saudável, certo? Eles olham, inspecionam manualmente, dizem que o sangramento diminuiu, me deixam em observação, fecham a porta. Enquanto estou deitado na sala do pronto-socorro, começo a sangrar. Então é isso. Intervenção divina. Então, uma enfermeira veio me ver. Eu não tinha campainha para tocar. Estou apenas deitado nessa mesa e ela abre a porta e ela fica boquiaberta. É como se quando ela vê a quantidade de sangue na mesa. E então ouço o chamado no alto-falante. Obstetra urgente para o pronto-socorro. Obstetra urgente para o pronto-socorro. E só consigo pensar, bem, pelo menos percebi que algo está errado comigo, sem imaginar que algo poderia piorar. Estou aliviada por alguém ter percebido que estou sangrando de verdade. Não vão me mandar para casa. Então um homem de cerca de 50 anos entra correndo no meu quarto com um médico mais jovem. Novamente fazem uma inspeção manual e ao me examinarem, outro coágulo de sangue enorme sai. O médico, com aproximadamente 50 anos de idade e vasta experiência no pronto-socorro, rapidamente identificou o meu desconforto. Ao tentar me sentar para explicar, ele me empurrou de volta para a mesa. Inclinaram a mesa, fazendo com que minha cabeça fosse em direção ao chão e meus pés para o teto, enquanto o quarto se enchia com a equipe. Enquanto eu estava deitado, só sentia como se estivesse caindo. É como pular de um avião sem paraquedas ou despencar num elevador. E provavelmente parte disso é minha pressão arterial caindo e eu entrando em choque. Tinha uma enfermeira à minha direita monitorando minha pressão e outra à minha esquerda tentando colocar um acesso venoso, pois naquela época não colocavam acessos diretos. Hoje, ao ir ao pronto-socorro, colocam um acesso. E às vezes você ouve histórias. Não sei por que colocaram um acesso. Eu não precisava. Mas se algo der errado, já tem acesso à sua veia, por isso o colocam, para evitar situações complicadas como a que vivi. Então, quando você entra em choque e inicia, você sabe,
Quando você entra em colapso, suas veias se contraem, tornando difícil a administração de medicação. Por isso, no pronto-socorro, é comum receber apenas soro intravenoso, geralmente água ou soro fisiológico, devido à dificuldade de acesso às veias. A enfermeira à minha direita diz minha pressão arterial e de repente grita 50 por 15, rápido. E então você. Agora estou abaixo do ponto em que se sustenta a frequência cardíaca e ainda sinto como se estivesse caindo. Mas foi logo depois que ela gritou isso, que percebi que estava morrendo. E essa experiência é tão diferente da que tive quando dei à luz, quando pensei que ia morrer. Meu Deus, acho que podemos morrer. Meus pobres meninos estão em casa, certo? E estou pensando que isso pode acontecer desta vez. Eu sabia que estava morrendo, então foi uma consciência plena. Estou morrendo. Eu não acreditava em religião, vida após a morte, sobrevivência da alma, nada. Então, minha única esperança agora é rezar para Deus, em quem eu não acreditava. Você ouviu boatos? Você ouviu boatos. É melhor do que nada. Ninguém encontra Jesus quando está tudo bem, né? É verdade, é verdade. E aqui estou eu, e ainda não sou religioso. Não posso ser religioso por causa do mundo espiritual, claro. Mas enfim, aqui estou. E eu penso, bom, essa é minha única esperança agora. Então, oro a Deus para salvar minha vida e imploro, pois tenho 3 filhos pequenos com menos de 6 anos. Um de 6 anos, outro de 3 anos e meio e um recém-nascido que precisam de uma mãe. E foi logo depois disso que eu simplesmente fui arrancada do meu corpo. Acontece tão rápido. Você está dentro do seu corpo e de repente está fora dele sem perceber como essa transição ocorre num piscar de olhos. Mais veloz do que seu cérebro pode compreender, você está lá e de repente já não está. Você dá um passo para fora, mas esse passo é num átimo de segundo. De repente me vejo flutuando acima do meu corpo. É como se eu estivesse a uns 3 ou 4 pés de distância. É assim que parece, mas quando estou fora do meu corpo, o primeiro pensamento que tenho é: como posso estar fora do meu corpo e ainda ser eu mesmo? Como isso funciona? Isso não deveria acontecer, certo? Então, completou. Seu processo de pensamento ainda está lá. É como se seu cérebro ou consciência estivesse no éter por fora. E o cérebro apenas acessasse as informações no campo e as processasse como um pequeno computador. Então você está completamente lá. Você sabe quem é, tudo é você, do jeito que você se vê. É só que você está fora do seu corpo. O seu corpo está lá embaixo, mas você continua sendo você, fora do seu corpo. Então sei que pertenço ao corpo e sei que estou ligado de alguma forma. E as pessoas me perguntam: "Você viu o cordão de prata?" Algumas veem coisas assim: "Nenhum cordão de prata." Eu sabia que pertencia ao corpo, mas estando fora, há esse entendimento de eu sabia que não havia tempo, né, o tempo não existia nesse estado, então não havia diferença, daqui assim, aqui na Terra tudo é linear. Avançamos no tempo, temos o presente e seguimos em direção ao passado. Mas quando eu estava fora do meu corpo, não havia diferença entre isso. E eu tinha acesso às informações do passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Não existia tempo. Então, claro, o amor incondicional, a paz e tudo mais. Sente que é só você que não sente? Você não sente nada. Não há dor, não há sensação, é só isso. Esse ambiente é encantador, né? Fui sugado de volta. Durante aquela primeira experiência de quase morte, nunca saí da emergência, o que é bem diferente da minha segunda experiência, onde acabei no mundo espiritual. Então, tem alguma pergunta sobre a segunda? Ou prefere que eu vá direto para ela? Olha, eu já passei por algumas, então eu sei que até agora é muito interessante. E já ouvi isso antes com outras pessoas que tiveram várias experiências de quase morte. Então, basicamente, você ficou lá. Você estava no quarto, nada mais aconteceu, e depois você foi trazido de volta para o seu corpo, mas estava fora dele. Foi uma experiência fora do corpo, quase morte. Vamos direto para a segunda. Espero que não haja mais. Eu não aguento mais. Sim, é o que eu digo para o mundo espiritual. Tipo, só me digam o que devo fazer. Eu só não quero passar por isso de novo. Envie um fax ou e-mail. Mensageiro no apertado ou não, tanto faz. Por favor, pare. Me mande uma mensagem ou algo. Exatamente. Então.
Mas o interessante foi que depois daquela primeira experiência de quase morte, no dia seguinte, no quarto do hospital, eu estava deitado na cama com a cabeça latejando e as mãos e pés gelados, porque eu tinha perdido muito sangue. E eu sei que minha cunhada está no canto do teto, no canto esquerdo do teto, e eu posso ouvi-la, e ela diz: "Tudo vai ficar bem, você vai ficar bem". Ainda estou tentando entender o que aconteceu no dia anterior, porque lembre-se, eu não tinha crenças em vida após a morte, sobrevivência da alma, nada disso. E agora eu consigo ouvir minha cunhada, que faleceu há 10 dias antes, Meu Deus. e eu pensando, se eu contar, vão me internar na ala psiquiátrica, vão achar que estou alucinando. Nunca mais verei meus filhos. Estava aterrorizado só de pensar em compartilhar isso. Não foi isso o que tinha acontecido comigo. E foi minha sogra quem me disse: Ó, quando contei para minha sogra, ela disse: Ó, você teve uma experiência. Isso é chamado experiência de quase morte. E ela me deu o livro do Raymond Moody, Vida Depois da Vida. Foi assim que essa jornada começou. Então eu estava realmente doente. Enfim, eu tive supressão da medula óssea. Eu estava cheio de hematomas por todo o corpo. Sistema imunológico fraco. Peguei pneumonia por 6 anos até me recuperar. No segundo ano da supressão da medula óssea, vivi outra experiência de quase morte. E como você chama isso não importa para mim, porque poderia ser chamado de uma experiência espiritualmente transformadora ou uma experiência de quase morte. Eu estava realmente doente, então chamo de experiência de quase morte, porque faz mais sentido. Eu estava muito mais doente do que imaginava, porque ainda não era médico. Agora, olhando para trás, por favor, quem tiver esses sintomas, procure um médico. Eu acho que simplesmente não era minha hora de morrer. Então sobrevivi a tudo, mas agora entendo o quão doente eu estava. Essa segunda experiência ocorreu durante essa crise de cura e nunca me senti. Era como se minha alma sempre tentasse partir, saindo do meu corpo, e eu a segurava. Pensava: não vamos embora, precisamos calçar os sapatos nas crianças para brincarem lá fora, certo? E só segurando a alma. Às vezes, tarde da noite, acordava, tirava a cabeça do travesseiro e puxava as pernas para cima, para mandar mais sangue para a cabeça. Era assim que eu existia. Não conseguia ficar em pé para cozinhar para meus filhos, precisava sentar em um banco ou desmaiaria. Então, era apenas a supressão dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Então eu tinha, tipo, pouco sangue no corpo, basicamente. Então eu estava sempre partindo. Ou será que era um problema de fusão quando minha alma voltava e ela não se integrava direito? Tudo bem, assim mesmo. Não encaixava direito no lugar? Não sei. Acho que um dia vamos encontrar a resposta, porque agora tantas pessoas estão tendo essas experiências, já que estamos reanimando tantas pessoas. Então, em mais uns 20 ou 30 anos, teremos uma explicação melhor para, meio que, essas várias sensações que temos, Anomalias partilhadas. sim, anomalias. De qualquer forma, a experiência de quase morte no segundo ano é distinta. Então eu acordo no meio da noite de novo, minha cabeça está latejando, eu tiro a cabeça do travesseiro e não desmaio. Não saia de Seul. Temos que ficar, fazer tudo de novo. Mas é exatamente igual ao que ocorreu da primeira vez. Minha alma está dentro do meu corpo, mas no instante seguinte está fora. Mas foi tão diferente porque eu tive essa sensação de apenas cair na escuridão, quase como em Star Wars. Você está numa nave espacial viajando pelo espaço sideral, e era só cair no espaço na escuridão. Mas aí eu chego a isso. Eu chamo de estação intermediária ou estação de retorno. Eu chamo de estação de retorno porque eles me mandaram de volta. Eu ouvi relatos de pessoas que tinham opções. A pergunta era: você quer permanecer ou regressar? Não havia alternativa. Fui obrigado a voltar. Foi assim que cheguei à estação intermediária, consciente dos níveis superiores e inferiores a mim. Imagine entrar em um arranha-céu com 100 andares e escolher o 500º. Você sabe que há andares acima e abaixo de você, não é mesmo? Então, a sensação era essa. Eu estava nesse tipo de 500º andar e havia mais níveis para subir ou abaixo de mim. Mas ao chegar lá, não tenho um corpo. Estou apenas em forma de espírito, movendo ou girando o meu ser, ou pelo menos é assim que parece. E eu ouço a música mais linda. Você não consegue reproduzir essa música na Terra. Tínhamos um sintetizador Roland. Passei dias nele.
com mais de 200 sons diferentes, tentando encontrar um similar ao que ouvi. Não havia som, e sou treinado em piano. Eu sei tocar violão. Sabe, vá a uma orquestra ao vivo. Não há nada que soe como o que eu ouvi, porque é mais belo do que a música mais linda que você já ouviu no plano terrestre. Então, fico me perguntando de onde vem essa música. Olho para a direita e sempre adoro o que as pessoas veem. Vejo uma cabana de madeira. Então, vejo essa cabana e abro a porta pensando que a música vem de lá, mas não tem nada lá dentro. Está vazio. Então eu giro minha forma espiritual para o outro lado e vejo outra cabana de madeira. Uma imagem espelhada da minha cabana à direita. Eu abro a porta, mas está vazia. Mas agora estou confuso. De onde vem a música? Mas enquanto estou de pé na minha forma espiritual, há essa luz branca crescendo, quase como se pensar em uma concessionária de carros com holofotes potentes. Mas transforme isso, a força da luz, mas transforme em algo como uma névoa. Então você está totalmente imerso nesse branco luminoso, luz. E então estou girando e sendo, de alguma forma, surgir naquela luz, não? Mas na luz há um contorno de anjos. Então eu vejo o contorno não como os traços de um anjo, mas os contornos dos anjos na luz branca. E a música vem dos anjos. Mas eu não acredito em anjos. Ainda estou tentando processar minha experiência de quase morte de 2 anos atrás e continuo dizendo que tem que ser algo que o cérebro faz, ou tem que ser isso, privação de oxigênio ou algo assim. Ainda tento processar isso cientificamente. Então, então eu vejo essa luz branca, vejo os anjos na luz, mas aquela luz é somente amor puro e incondicional. Existe a consciência de que viemos dessa luz, nós somos essa luz. Transportamos essa luz dentro de nós e voltamos a ela na morte. Essa luz é a origem. Essa luz, você pode chamar como quiser. Pode chamar de Deus, pode chamar de fonte, pode chamar conforme a religião em que acredita, mas viemos disso e somos feitos desse amor. E é isso. Esse amor puro é o que carregamos dentro de nós, mas isso também é o que esquecemos, não é? Vivendo o nosso dia a dia, mas somos parte desse divino maior, rede e tudo está interligado, né? Então, eu me viro e vejo 2 guias espirituais. E o da minha direita se comunica com o outro guia espiritual. E ele diz: "O que ela está fazendo aqui? Ela não pode estar aqui. Ela tem que voltar." E eu penso: "Não, espera aí. Como é possível estar fora do meu corpo e ainda ser eu mesma?" Eu penso: "Ei, estou fazendo isso de novo." O guia espiritual à minha esquerda diz: "Se eu te contasse, você não lembraria." Já ouvi outras pessoas dizerem isso também. Há algum mecanismo de controle sobre o que eles fazem você se lembrar ou o que eles querem que você se lembre. Mas aí é como se eu estivesse em pé na lua e olhando para baixo. É quase como se uma tela de cinema aparecesse na minha frente, porque são apenas imagens que surgem. Mas estou vendo a Terra do espaço sideral, como se eu estivesse em pé na lua. Mas ao redor da Terra há essa espécie de rede em forma de diamante, prateada, cintilante, o que eu chamo de rede de pesca, porque eu cresci na Suécia, que fica no norte da Europa. E eu remava o barco para minha avó enquanto ela colocava redes de pesca no oceano, para pegar peixes para a família. E ao retirar as redes de pesca do oceano sob o sol da manhã cedo, as gotas de água naquela rede de pesca brilhavam ao sol. Então, em 1994, não tínhamos o Google para pesquisar sobre a grade ao redor da Terra. A minha interpretação foi que parecia uma rede de pesca envolvendo a Terra. Ele afirmou que tudo na Terra está interligado, inclusive com essa grade. E assim, com essa mensagem, fui enviado de volta. E então, isso foi em 1994. Já se passaram 28 anos desde que comecei a trabalhar nisso. E a cada ano algo novo surge na minha vida que me faz compreender como divinamente interligados estamos, uns aos outros e à própria Terra. E assim, essa experiência foi o que realmente ativou meu caminho de vida. E então, claro, tudo o que veio depois disso, a clarividência, a clareaudiência, a clairsentiência,
e podemos falar sobre isso também. Então eu tenho algumas perguntas. Então não houve revisão da vida. Não houve nenhuma revisão da vida. Nenhum parente ou conselho de anciãos, nada disso. Mas você tinha guias espirituais se perguntando: o que que ela está fazendo aqui? Então houve um erro de registro. Parece que alguém errou. Ela não deveria estar aqui. Foi a impressão que tive. Com certeza, né? O que ela está fazendo aqui? Ela tem que voltar. Deixa ela ficar mais tempo. Ela não tem previsão de chegar logo. O que ela está fazendo aqui? Não, isso não pode acontecer. Vou acabar me metendo em problemas. Depois o meu chefe vai pegar no meu pé. Isso é o tipo de. Quando você disse isso, é como se ela não devesse estar aqui. Tudo o que pensei foi: você já viu aquele filme Defendendo Sua Vida, com Albert Brooks e Meryl Streep, que é sobre o Tudo bem, consigo. Talvez, tudo bem, se não viu, tem. para alugar ou assistir hoje à noite. É brilhante, mas foi muito burocrático. Tem advogados. Você tem que defender sua vida, senão você volta na reencarnação ou pode seguir adiante. E tem prédios e ônibus e é genial. Então, quando você disse isso, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Certo. Então, nesse processo, você está tendo um despertar espiritual. Durante esse processo, você sente o amor e a unidade com tudo. Sua mente analítica está finalmente cedendo, certo? Eu me rendo. Há algo mais acontecendo aqui que eu não entendo. Passarei o resto da minha vida tentando descobrir. Mas o que eu pensei quando aconteceu essa transição? Na sua mente, quando isso aconteceu? Dias depois que você voltou, enquanto estava lá, quando foi? Demorou muito tempo. Sou tão científico que continuei pensando, não, deve haver alguma explicação científica para isso. Depois disso, você ainda resistia, sério? Eu ainda resistia e eu sabia que havia algo maior, mas eu continuava não convencido. Mas então, o que aconteceu nos próximos 10 anos? Literalmente, a clarividência e a clareaudiência começaram no primeiro dia após minha primeira EQM, mas foi ficando cada vez mais intenso. Então, após 12 anos, eu não podia dizer, ok, é assim que as coisas são. Nós somos, obviamente, criaturas espirituais. Temos conexão com o mundo espiritual. Comecei a ver coisas antes de acontecerem. Sabia sobre pessoas doentes. Eu sabia. Famílias, parentes que iriam falecer. Parentes começaram a aparecer depois de falecerem. Antes mesmo de alguém me contar que eles tinham morrido. E então eu comecei a ter todas essas experiências clarividentes, clareaudientes e clairsencientes. E no início eu pensei: "Ah, é só coincidência, não pode ser". E depois de 1 ou 2 anos disso, comecei a anotar. Certo, vou anotar para ter certeza. Não acho que seja um déjà vu quando algo assim acontece. Talvez minha mente tenha inventado e eu pensei: "Eu sabia que isso ia acontecer, mas isso não é realmente verdade, né?". Então eu anotaria ou contaria aos meus filhos sobre algo. E assim ficou claro que nós somos criaturas espirituais e podemos nos conectar com o mundo espiritual. Qualquer pessoa pode se conectar com o mundo espiritual. Algumas pessoas, faço isso profissionalmente, agora atuo nisso, mas todos têm essa capacidade porque somos criaturas espirituais, assim como todos têm intuição, mas não a desenvolvemos, não seguimos esse fio quando dizemos: "Ah, eu senti que deveria pegar este caminho para casa, porque acho que vai ter um acidente no outro", e então realmente acontece um acidente na outra estrada. Mas aí você diz: "Ah, foi apenas uma epifania que eu tive", ou você não pensa que isso vem de outro lugar, você simplesmente achamos que foi coincidência, e que você simplesmente teve sorte naquele dia, e não fazemos um registro disso, então continuamos repetindo para nós mesmos, vez após vez. Mas quando você começa a anotar as coisas ou a contar para as pessoas e a manter um registro de todas essas mensagens que você realmente está recebendo, aí fica evidente que existe uma força maior em ação, ou seus guias espirituais alertando sobre diferentes coisas, cuidando de você e garantindo que não morrerá tão jovem, certo? Não podemos ter esses erros de escrituração do outro lado, não é? Bom, Eles vão ficar ocupados se houver muitos erros. quer dizer, se essas pessoas estão tipo, ai meu Deus, ela chegou. Não, cara, eu adoro isso. Você disse claro. Você mencionou clarividente. Eu sei o significado, mas clareaudiente e clarissenciente, essas duas palavras eu não conheço.
Pode explicar o que são? Sim, clareaudiente é ouvir o mundo espiritual. Quando ouvi minha cunhada, você sabe, eu era clarividente e então meu tio apareceu no ano entre as duas experiências de quase morte. Meu tio veio e disse que tinha passado para o outro lado e queria me avisar. E também eu acho que apenas para me orientar e praticar a escuta do mundo espiritual. Uma vez que o mundo espiritual percebe que você consegue se conectar com eles ou que está ouvindo-os, você vai receber cada vez mais mensagens. Então ele passou por aqui e disse que tinha partido. E eu pensei que minha mãe ia me ligar no dia seguinte da Suécia e dizer: seu irmão acabou de falecer. Ela não ligou. E então se passaram 2 dias, ela não ligou. Finalmente, no terceiro dia, ela liga e diz: ei, como vão as coisas? Como estão as crianças? Blá, blá, blá. E então ela disse: ah, tenho algo triste para te contar. E eu disse: sim, seu irmão. Faleceu há 3 dias. E ela ficou em silêncio absoluto. E disse: como você sabia? E eu disse: porque ele estava aqui na noite em que faleceu. Então foi assim que as coisas começaram a se desenrolar. Mas com o tempo ficou cada vez mais óbvio. Então eu acordava. Acho que meus filhos têm, vejamos. Eu acho que minha filha. Então, é isso. 9 anos, 9 ou 10 anos após a primeira experiência de quase morte. Então, meus 2 filhos mais novos tinham cerca de 10 e 12 anos. E eu acordei e vi 3 imagens. A primeira era um arranhão preto na porta da van, do lado do passageiro, onde as crianças entram e saem. A segunda, uma gêmea 2 dos meus filhos no carro e meu filho do meio na frente. Minha filha estava no banco de trás. E na terceira imagem, deixo um bilhete no para-brisa de um sedã preto. E eu estou contando isso para meus filhos. Então, acho que vamos sofrer um acidente. Vocês estão no carro. Onde esse acidente poderia acontecer? Porque é do lado direito. E nós morávamos em East Bay, São Francisco na época, então praticamente todas as ruas são de mão única. Eu levava meus filhos para a cidade todo dia porque eles estudavam lá. E a gente percebeu essa uma interseção. Depois de sair da Ponte Bay, você desce para as ruas de superfície, você vai virar à esquerda naquele semáforo. Tem tráfego vindo de frente. Concluímos que essa é a única interseção de todo o trajeto, onde o lado direito do carro poderia ser atingido. E eu fico pensando, bem, por que eu deixaria um bilhete no para-brisa de um carro sedã preto? Onde está o motorista? E se ele se machucou, por que não vi polícia ou ambulância? Por que deixaria um bilhete? Não faz sentido. Então, daqui a 10 dias, chegamos nesse cruzamento. Meus filhos com os narizes colados na janela. Mãe, tá livre, pode ir. Então, por 10 dias fizemos isso. Nenhum acidente. Estamos todos nervosos, tipo, o que é isso? Vai acontecer? Mas agora sabemos que muitas coisas aconteceram que me avisaram. Então estamos meio nervosos com isso. Então a gente vai para a livraria em Walnut Creek, East Bay, que é a área onde a gente morava. E quando eu saio dessa livraria, estou tentando entrar numa rua bem estreita. E tem um caminhão da UPS descarregando caixas, carros tentando entrar na garagem e eu tentando sair. Então estou espremendo minha van para fora naquela rua minúscula. E quando viro à direita, na rua, o lado direito do meu carro raspa no carro que está estacionado ali, que é um sedã preto. Então, ao fazer essa curva, meu carro raspa naquele carro. Eu fico tipo, meu Deus, é isso. Então eu saio do carro e vou olhar o local. Lá está o arranhão exato que eu tinha descrito para meus filhos. E eu simplesmente perco a compostura. Começo a rir tanto e fico olhando para o céu, sabe, rindo. E todas as pessoas estão só me olhando. Essa mulher é louca. Ela acabou de bater naquele carro e tá rindo, né? Mas foi um alívio que ninguém se machucou. E aí, claro, eu tô deixando o bilhete no para-brisa do sedã preto, porque estava estacionado, não tinha motorista. Então, todas essas coisas diferentes acontecendo. Por 12 anos, todos esses eventos diferentes aconteciam. E então, são eventos comprováveis, certo? Então não poderia ter inventado, pois contei aos meus filhos que sabiam que estávamos atentos. Foi igual com todas as outras experiências. E assim, após 12 anos. Levei 12 anos. Sei que algumas pessoas poderiam aprender isso em 2 anos. Eu levei 12 porque sou muito científico. E isso é prova? Não, preciso de mais provas, até que eu realmente acreditasse. Certo, há um mundo espiritual. Existem guias espirituais.
Quando morremos, vamos para o outro lado e continuamos lá. Certo? Eu preciso te perguntar, enquanto passa por essas transições, você conta essas coisas para as pessoas. Você teve problemas com as pessoas ao seu redor, sua família, seus amigos, colegas, sobre essa nova transição? E vamos chegar à parte em que você foi para a faculdade de medicina, que é outra jornada, no mínimo. Quando você se revelou publicamente sobre isso, como o mundo ao seu redor, como você lidou com isso psicologicamente? Foi realmente difícil no começo, porque, claro, sendo a pessoa científica que eu era, eu também me cercava de pessoas com a mesma mentalidade, porque é isso que fazemos. Gostamos de ter a confirmação de que estamos certos. Essas pessoas se retraem como eu. A bolha. A bolha me cercava. Sim, cercado por pessoas científicas como eu, que se alguém me contasse antes da minha experiência de quase morte, que essa era a experiência que tinham tido, eu teria ido para casa e meio que rido, dizendo: "Nossa, não sei sobre essas pessoas, estão perdendo a cabeça. Acham que saíram do próprio corpo". É impossível, né? Porque era quem eu era, não, era quem eu era, e eu vim daquilo. Então foi realmente difícil, porque eu realmente não tinha ninguém em quem confiar, exceto minha sogra. Então falar sobre orientação divina, né, casei e ganhei uma sogra que ia me ajudar com minha experiência de quase morte. E ela me dava livros sobre experiência de quase morte. E foi ela quem realmente me guiou e me fez entender que não, sua alma sobrevive. Mas meu próprio pai, por exemplo, que era clínico geral, eu contei a história para ele e ele só riu e disse que isso não é possível. Isso simplesmente não pode ser. E tem que ser o cérebro. Agora sabemos por pesquisas que fizemos que não é falta de oxigênio, não podemos explicar, e há muita pesquisa e isso está sendo feito ao redor do mundo e ainda não conseguimos explicar o que exatamente acontece. Mas ser médium, sabe, é muito diferente, porque eu sei que a alma sobrevive, né, então eu não tenho mais esse problema. Mas durante aqueles primeiros 12 anos foram muito difíceis, pois, claro, meu marido, mesmo que sua mãe fosse crente, seu pai não era. Sua mãe e seu pai eram bem diferentes. E por isso ele tinha dificuldade em acreditar. Ele dizia: "Claro, eu acredito no que você está dizendo". Mas ao mesmo tempo, isso o assustava, que todos os meus relógios parariam. Então meus relógios pararam. O primeiro relógio parou logo depois que eu tive minha experiência de quase morte. E demorei uns bons 8 meses antes de poder ir à loja e comprar outro. E usei-o talvez por 5 a 7 dias. E ele parou, levei de volta, peguei outro relógio, usei por 5 a 7 dias. Ele parou, levei de volta. Depois de 3 relógios, minha amiga disse que não eram os relógios, era eu. Quando minha filha tinha uns 3 anos, eu tinha uns 16 ou 17 relógios na gaveta, porque às vezes só comprava relógios com ponteiro de segundos para saber se estavam funcionando. Se alguém perguntasse as horas, eu olhava, esperava alguns segundos e via o ponteiro se mover. Estava funcionando. A hora é. E muitas vezes ele simplesmente parava e eu o colocava na gaveta. Mas depois de ficar na gaveta por um tempo, às vezes, alguns dos relógios voltavam a funcionar. Então eu podia alternar e dizer: bem, este está funcionando hoje, então vou usar este. E então seu marido estava casado com uma bruxa, é o que ele está pensando, ele está tipo: "Meu Deus, eu casei. Basicamente. Casei com uma bruxa, eu a amo, mas é um feitiço". Aposto que ela já esteve nisso, né? Ele está em um episódio de A Feiticeira. Sim, de qualquer forma ele faz. Eu acho que foi bem assustador para ele, e eu entendi. Eu podia sentir o medo dele, e eu podia ver o medo dele. Então foi difícil para mim compartilhar qualquer coisa que eu estivesse sentindo, porque eu sabia que isso só o assustaria ainda mais, já que o fato de meus relógios pararem já era assustador o suficiente para ele, certo? E agora sabemos que pessoas que tiveram experiências de quase morte, isso é apenas um efeito colateral comum, é algo que acontece. Você pode ir até a IANDS, a Associação Internacional para Estudos de Quase Morte. Eles têm listas completas dos efeitos fisiológicos e psicológicos após experiências como, sabe, parar relógios e ter interferências elétricas de algum tipo é muito comum. Naquela época, estávamos coletando dados, mas agora há muitas informações globais sobre os efeitos posteriores de ataques cardíacos. Deveriam compartilhar esses dados com quem é reanimado na emergência, mas ainda não o fazem. Assim, aqueles reanimados hoje ainda carecem dessas informações. Eles vão, sabe? Muitos deles vão passar pelo mesmo que eu passei,
Vai levar anos até que consigam entender e encontrar seu caminho para poderem compartilhar. E isso não aconteceu até realmente só me senti confortável com isso ao entrar na faculdade de medicina e decidi que precisava compartilhar minha própria experiência. Porque há tantas pessoas que estamos reanimando e precisamos ajudar todas essas pessoas e precisamos ajudar o mundo a entender que há mais em nossa vida do que pensamos quando andamos por aí nesse molde muito científico. Então eu preciso te perguntar, por que você começou a faculdade de medicina aos 54 anos? O que as pessoas fazem? Não, elas não. De jeito nenhum. Ninguém começa a faculdade de medicina, a menos que seja o Patch Adams. Não comece tão tarde na vida. Seu filme pode estar saindo em breve, mas não tenho certeza. Mas em geral. Então, o que te motivou a começar medicina aos 54 anos? E tenho uma pergunta extra. Na faculdade de medicina, tenho vários médicos na família. Adoro conversar com eles sobre o assunto, pois os deixa surpresos. Apostam, como você está se sustentando? Isso é charlatanismo. Tipo, o que você está fazendo? Eu falo, olha, eu trouxe esse médico, eu tive um físico quântico no programa, eu tive um neurocientista. E eles ficam tipo, é. Isso não faz sentido. Tenho certeza de que entende. Ah, eu me identifico. Quando você está na faculdade de medicina, é natural se envolver com essas questões, não é mesmo? Como foi que despertou seu interesse por elas? E qual foi a reação quando começou a discuti-las durante seus estudos na faculdade? Então, é isso. Então, me interessei, porque já se passaram 12 anos desde minha primeira experiência de quase morte. Agora, em 2004, meus filhos são adolescentes. Comecei a refletir e finalmente cheguei ao ponto de me considerar curado. Nos primeiros 6 anos, sofri com a supressão da medula óssea, mas depois me recuperei. Durante os 6 anos seguintes, houve momentos em que duvidei se voltaria a me sentir normal. Talvez sempre estivesse cansado ou nunca mais fosse o mesmo. Porque isso foi há 1012 anos atrás. E por algum motivo, naquele verão, 2004, era tipo, você vira uma nova página no livro, é isso, estou curado, ligo para meu amigo. Consegui me curar, estou seguindo em frente com a vida. Eu queria voltar ao mercado de trabalho, mas sabia que, após essas experiências e me tornar clarividente, clairardiano e clairsentiente. Clairsentiente é quando se sente as coisas no corpo. Eu sabia que tinha que voltar e trabalhar como uma espécie de curandeiro. Então eu estava procurando na internet e encontrei essa escola que falava sobre medicina naturopática. E aí percebi que era uma escola médica de verdade. E pensei, deixa eu procurar algum curso online. Eu poderia ser algo como um coach de vida, sabe? Isso não deve ser tão difícil. Ainda consigo. Crianças entram e saem. Nem todos têm carteira de motorista. E vejo que é uma escola médica de verdade. Penso, não posso, já tenho 40 anos. Mesmo que eu tenha feito todas as disciplinas pré-requisitos, não possuo nenhuma delas. Me graduei em informática empresarial, sem ter cursado nenhuma aula de ciências. Mesmo seguindo esse caminho, não há garantias de ser aceito por alguém da minha faixa etária na faculdade de medicina. Por isso, acabei desanimando e fechei o computador. Enquanto eu vou para a cozinha para começar a preparar o jantar, um guia espiritual aparece. Nesse momento, reconheço a energia dos guias espirituais. Sei que é um guia espiritual, ainda não vejo tudo. Consigo apenas ouvir no início. E o guia espiritual tem mensagens para mim dizendo que eu devo ir para a faculdade de medicina e me tornar um médico naturopata. Mas havia também a parte interessante de que eu não deveria trabalhar como médico o tempo todo. Eu deveria fazer outras coisas. E a segunda mensagem era que eu deveria integrar o Oriente e o Ocidente. E naquela época eu disse: bem, o Oriente é meio que a medicina antiga, o Ocidente é a medicina nova. A medicina naturopata é uma espécie de combinação da medicina antiga e nova, pois envolve a medicina chinesa e a medicina farmacêutica. Então, é uma espécie de combinação de todos os diferentes tipos de medicina. E então, a terceira mensagem era que eu tinha que levar mensagens e cura às pessoas. Eu fiquei tipo, o que você quer dizer com mensagens e cura às pessoas? Do que você está falando? E a quarta mensagem era que eu tinha que escrever 2 livros. Não, espera, 3. E eu fiquei tipo, como assim eu tenho que escrever um livro? Sobre o que eu deveria escrever? Eu não sei. Nunca me vi como um autor. Inglês é minha segunda língua. Mudei-me para os Estados Unidos aos 21 anos. Então, ainda é um desafio às vezes encontrar a palavra certa para se expressar. Sobre o que eu deveria escrever?
e a mensagem que recebi de volta foi: quando chegar a hora certa, nós te diremos. Por enquanto, apenas seja médico. Conquiste esse diploma. Então, literalmente, em 1 ou 2 semanas, eu já estava matriculado no colégio comunitário, começando minhas disciplinas básicas, porque a mensagem, nesse ponto, eu já tinha ouvido por 12 anos. E eu sabia que nenhuma vez o mundo espiritual estava errado, porque eles podiam me dizer que alguém estava morrendo, podiam me dizer que alguém estava doente, que íamos sofrer um acidente. Todas as mensagens durante 12 anos foram verdadeiras e não havia nada que eu pudesse fazer para mudar o resultado. Mesmo que seja essa pessoa, seu pai vai morrer. Não importava. Eu não podia mudar o resultado. É quase como se tivéssemos um carimbo na testa. Isso já foi decidido e estamos apenas te informando. Então, eu fui, comecei todas as minhas disciplinas básicas e tive que começar do zero, porque eu nem tinha biologia avançada do ensino médio, já que fiz o ensino médio na Suécia. Então, eu não estudava ciências desde o 8º ano, tive que começar com biologia e química de nível avançado, antes mesmo de poder entrar nas aulas do primeiro ano para chegar nas aulas preparatórias. Então, realmente tive que começar do zero. Bom, de qualquer forma, fiz tudo isso. E depois me inscrevi em 2 faculdades de medicina. Existem só cerca de 5 faculdades de medicina naturopática, e eu queria ir para de Seattle ou para daqui da região de Phoenix, e só me inscrevi nessas 2, porque eu disse: "São essas que eu quero", e fui aceito em ambas. E então iniciei a faculdade de medicina aqui em Phoenix. Atualmente é a Universidade Sonoran, antes era a Faculdade Sudoeste de Medicina Naturopática. Comecei em 2012 com 54 anos. Me dei bem com os de 40 anos, então ninguém sabia a minha idade até ouvirem a dos meus filhos. Eles diziam: "Você tinha 14 anos quando teve filhos?" Certo. Como assim? A conta não fecha. Então, na faculdade de medicina, qual era a sua segunda pergunta mesmo? Então, quando você começa a se abrir, assim, habilidades e as suas, e suas experiências com seus colegas em público, como foi isso? Sim, foi só no meu 3º ano de faculdade de medicina, em 2015, quando eu fui. Na verdade, foi minha primeira conferência da IONS, Associação Internacional de Estudos sobre Experiências de Quase Morte, e coincidiu de ser numa semana de pausa. Você estuda o ano todo, então eu tive sorte mesmo. Fui àquela conferência e Suzanne Giesemann estava lá, que é muito famosa. Exato. Ela é comandante da Marinha no ZEUA. Isso. Amigo do programa. Amigo do programa, claro. Então ela está lá fora e está colocando uma imagem do Arthur Findlay College, foi lá que eu me formei na Inglaterra. Recebo uma mensagem urgente para ir até lá, mas estou ocupado no 3º ano de medicina e não posso. Estou em debate com o mundo espiritual, ainda não me formei. A mensagem é clara: você precisa ir. Então eu fico tipo, tá bom, deixa eu me formar primeiro. E então foi meio fascinante, Eben Alexander estava lá. E eu estava tão empolgado com isso, tanto Eben quanto Suzanne Giesemann, que me motivou a ir à conferência, pois senti que tem credibilidade devido às suas experiências, trazendo validade às experiências de quase morte e à mediunidade de Susan Giesemann, mostrando que a alma realmente sobrevive. Então, quem poderia ter? Não poderia haver cenário melhor do que Eben Alexander ter uma experiência de quase morte, sendo ele um neurocirurgião, ou Susan Giesemann deixar aquele trabalho como comandante da Marinha. Quer dizer, ela não vai dizer às pessoas que você pode se comunicar com o mundo espiritual, não é? Eu já tive esse tipo de eu tive essa conversa, Suzane. Tipo, sério? E como foi isso com tipo, bem, você sabe, foi. Sim, sempre destaco isso. Sempre que alguém pergunta, eu aponto para ela e para o Eben, pois eles não são apenas um casalzinho qualquer em Malibu ou na praia de Venice dizendo, sabe como é? Acho que falei com o outro. Sabe? Eles têm, não são tipo, sabe? Eles não são pessoas esotéricas. Vêm de uma base muito sólida, bem estabelecida, e jogar tudo isso fora para seguir o caminho lucrativo de ser médium. Sim, eu consigo. E quase morreu, não faz sentido. Tenho certeza de que Eben ganhava mais dinheiro como neurocirurgião. Certo, o que ele ganhava? Você está, corra já, em vender alguns livros. É nisso que penso. Sim, com certeza. Mas foi tão emocionante porque, você sabe, essas pessoas trazem credibilidade para a área. E não foi até eu participar daquela conferência e vê-los falar tão abertamente sobre isso que, de repente, eu disse: "Nossa, eu vou ser médica".
Eu tenho que compartilhar minha jornada com as pessoas, porque tantas pessoas têm perguntas sobre mediunidade, sobrevivência da alma, em experiências de quase morte, e nós temos que dar esse passo. Até mesmo médicos, né? A maioria dos médicos pensa. Tenho certeza de que há médicos por aí que acham que eu sou completamente maluca. Essa mulher acha que é médium ou pode se comunicar com o mundo espiritual e ela está fazendo todas essas coisas, mas eles ainda não tiveram essa experiência, então estão no mesmo barco. Antes das minhas experiências, eu teria dito o mesmo. Sinceramente, eu teria achado que essas pessoas eram loucas. Ah, eles são loucos, claro. É, né? Eu converso com médiums o tempo todo. Eu digo, você sabe que o que você faz é loucura, né? Parece insano o que você está falando. Tipo, eu já entrevistei médiums videntes e eu sempre aponto isso e todos eles dizem, sim, eu sei, eu não pedi por isso. Simplesmente aconteceu. O que eu devo fazer? Mas concordo com você, por fora parece loucura, né? Exatamente. Eu te entendo. E eu sempre digo, porque eu tive aquela segunda experiência, porque foi uma correção de rota. Primeiramente, eu tive dificuldade para compreender ou assimilar a primeira experiência. Eu ficava pensando, é só meu cérebro. Não aconteceu de verdade, blá blá blá, e encontrar uma desculpa. Eu precisava ter aquela segunda experiência para entender que este é o trabalho da minha vida. E então, exatamente, você não escolhe isso. Você é movido pela sua própria paixão e pelo entendimento de que existe algo muito maior. Além de nós, fazemos parte da Terra, pensamos em viver nela, mas somos parte dela, assim como células em um corpo humano. Todos estamos interligados, sejam humanos, animais ou plantas, influenciando o todo de forma significativa. Sem nenhuma pergunta. Sua trajetória tem sido notável e preciso perguntar. Então você é um médium e vocês conversam com o outro lado. Sempre me pergunto: você vê pessoas mortas? Elas simplesmente aparecem? Como a Whoopi Goldberg e o fantasma, elas simplesmente aparecem e tomam conta? Qual é o processo do seu médium? Por que algumas pessoas as deixam assumir o controle enquanto outras apenas as ouvem? Algumas as veem no canto, mas você as vê conversando. Qual é o seu processo? Quando comecei a me abrir via espíritos com frequência, eles simplesmente vinham. E eu preciso perguntar, sério mesmo, eu preciso perguntar rapidinho. Como é essa sensação? Você tá andando pela casa e de repente, para quem é o tour, quem é esse cara no canto que tá tipo, eu preciso te dizer uma coisa. Certo? E você não sabe quem são eles. E você vê esses, tipo, sabe? Quando você vira a cabeça por um segundo, tudo muda, mas com o tempo aprende a desligar. Após o treinamento, ao se deparar com professores, basta dizer que não está disponível no momento. Sugira que voltem no dia seguinte para conversar. Dessa forma, você sinaliza que não é o momento adequado, mas ressalta que a comunicação espiritual se dá de forma telepática, apenas pela mente. Eles ouvem seus pensamentos, quer você queira ou não. Então, todos aqueles pensamentos ruins sobre sua mãe ou pai no mundo espiritual, eles sabem. Quando você faz uma consulta, podem chegar e dizer: sinto muito por ter sido cruel. Não fui um bom pai ou mãe. Fiz o meu melhor, mas sei que não fui perfeito. Às vezes pedem perdão. O jeito como vejo a maioria das coisas que vejo. Então, ao fazer uma leitura para alguém ou trabalhar como médium, o mundo espiritual costuma se manifestar à minha esquerda, então acredito que todos o têm. Eu sinto que é ali que minha recepção é realmente boa. Se o mundo espiritual se manifesta a uns 30 centímetros diagonalmente à minha esquerda, é lá que ouço melhor. Às vezes é preciso pedir para se aproximarem. Agora consigo ouvir ou ver você. Muitas vezes tenho um vislumbre, e às vezes pode ser muito preciso. Sabe, eles sempre te avisam. Quando você estuda mediunidade, para não descrever o que vê, porque às vezes a descrição pode ser, para você pensar em alguém que conhece e então fazer a conexão. Tipo, é meio que como o meu tio entende o que eu digo. Então, às vezes a imagem pode não ser exata, mas muitas vezes eu percebi que a imagem é absolutamente precisa. Mas isso pode ser porque ver imagens é a maneira como eu me comunico. E então, às vezes será assim, eu descrevo a pessoa e eles dizem: tenho uma foto do meu pai no outro cômodo. E é exatamente isso que ele está vestindo. Exato. Será absolutamente preciso. Então, é simplesmente fascinante. Mas
No começo, eu só ouvia coisas, todas as mensagens eram auditivas, eu ouvia o mundo espiritual. E então, quando faço uma leitura agora, vejo principalmente imagens. Eles me mostram uma imagem e eu descrevo como os abacaxis ou golfinhos saltando do mar. Isso faz sentido para você? Sim, faz todo o sentido. O nosso amor, eu tenho este colar ou pulseira cheio de golfinhos. Isso pode fazer sentido para aquela pessoa, mas pode não fazer sentido para você. Talvez pareça loucura, mas para você não faz sentido algum. Mas não é sobre fazer sentido. A questão é apenas relatar o que você vê ou ouve, pois isso terá significado para quem recebe a mensagem. É relevante para essa pessoa. Você consegue ligar e desligar quando necessário? Por exemplo, no banho, se alguém aparece, você pede privacidade. Consegue desligar nessa hora? Você coloca uma placa de fechado na porta e depois é tipo, ok, agora estou aberto. Todos formem fila. Mais ou menos quer dizer, é mais ou menos assim, porque quer dizer, se quando meus canais realmente começaram a se abrir, era difícil controlar. Mas agora isso não acontece porque eu não estou aberto para negócios. Eles sabem quando estou disponível. E se eu decidir partir? Se eu estiver lendo, você sabe, em 2 dias, talvez na noite anterior, antes de dormir, alguém se aproxime e eu pergunte se pertence à pessoa para quem farei a leitura amanhã. Recebo um sim e no dia seguinte, seja o pai, a mãe, a irmã ou outro. Isso ocorre frequentemente. Eles aparecem e querem. Certifique-se de esperar na sala de espera. Cheguei cedo. Eu sei que é daqui a 1 ou 2 dias, só que cheguei cedo. Não tenho mais nada do outro lado. Vou ficar por aqui se não houver problema. Só confirmo o gás para você. É engraçado, sabe? Eu brinco com essas coisas porque é engraçado. Quer dizer, é mesmo. É isso. É engraçado. E conforme falamos sobre isso em voz alta, como dissemos antes, parece insano. Mas quanto mais você fala sobre isso, eu conversei com tantos diferentes médiums agora, e clarividentes, e psíquicos, e canais, que minha própria experiência é tentar ver onde o comum, os elementos estão. Seu lado esquerdo é algo que já ouvi, outros médiums fazem. São tipo, não. Eu insisto, tem que ser. Eles têm que vir para este lado para eu ouvi-los. E isso também acontece com canais. Tipo, o canal é assim, entra por este lado, não entra por este lado, entra por este lado. Então, eu procuro elementos comuns. E isso reforça o que vocês estão passando, é um fato. Para mim, sou cineasta de profissão, fascinado por tudo isso, e adoraria explorar mais a fundo. Quero compartilhar essas informações com o maior número possível de pessoas, porque a jornada que você acabou de descrever pode fazer alguém que está ouvindo pensar: ah, então eu não estou louco. Com certeza, não estou louco. Foi exatamente isso que aconteceu. Tenho certeza de que muitos analíticos, já tive um ateu aqui antes. Eles são os melhores porque não têm, porque Jesus e eu sempre digo, Jesus está ocupado. Ele está em todas as experiências de quase morte. Ele simplesmente aparece o tempo todo. É um cara muito ocupado, constantemente. Mas eu acabei de entrevistar alguém, ainda não foi divulgado, que abordou experiências de quase morte em diferentes culturas pelo mundo. Foi fascinante conversar com alguém. Eu fico tipo, bem, o que passa um membro de uma tribo africana? E eles respondem: ah, em vez do túnel escuro pelo qual você passou, que é comum. A língua. Uhum. Eles passam por um buraco em uma árvore, porque faz sentido e é parecido, mas diferente. Ou percorrem um caminho em vez de atravessar um túnel escuro de luz, coisas assim. Fascinante, fascinante. A outra coisa que eles descobriram foi, do ponto de vista analítico, se é algo que a mente faz, por que não é exatamente a mesma coisa para cada pessoa que morre? Certo, cada um tem experiências de quase morte tão diferentes. Se fosse algo que se ativasse na sua cabeça, teoricamente deveria ser a mesma coisa. Exato. Quer dizer, se você quebrar um osso e eu quebrar um osso, os ossos estão quebrados. Eu não vou quebrar meu osso de um jeito mágico. Não vai sair molho dos meus ossos. Sim, sim. Mas é uma experiência muito pessoal. Cada um tem uma história diferente, cada um enxerga algo diferente. Exatamente, é uma ótima pergunta. Ainda não conheci alguém que tenha visto as cabanas de madeira, mas talvez alguém tenha visto. Essa foi a primeira também. Você descobriu? Perguntou o significado. Minha interpretação é que vemos coisas familiares.
Cresci na Suécia, então uma cabana de madeira me parece familiar. Ficou assim, era meio que isso. Cauda. E mais uma coisa, dizem que é personalizado de acordo com a sua experiência, para te fazer sentir mais confortável. Então, se você é budista, o Buda vai aparecer. Se você é muçulmano, Maomé vai aparecer. Ou se, sabe, eu acho antigo, na China antiga, sabe, os políticos apareciam, porque era tudo muito político naquela época antiga chinesa. Então eles simplesmente apareciam. É fascinante. Isso é realmente fascinante. É realmente fascinante mesmo. Vou te fazer algumas perguntas, como faço com todos os meus convidados. Qual é a sua definição de viver bem? Viver uma boa vida é ser fiel a si mesmo. A paixão, encontrando isso. Encontrando isso em você. Eu sempre digo que está no seu coração. Encontrar sua verdadeira paixão e viver isso, seguir esse caminho. E o dinheiro não importa. A maioria das coisas não importa. O essencial é ser fiel a si mesmo. Qual é a sua visão de Deus? Deus é a fonte divina. Somos criados ou provimos do retorno ao amor incondicional. Não gosto de entrar nisso, sabe? Não acredito em religião alguma, pois todas falam sobre Deus, origem e universo. É muita coisa, né? Te entendo. Eles excluem. Deus por falta de expressão. Sim. Então, eu diria que fonte divina é a minha melhor definição. E qual é o propósito supremo da vida? Ter uma experiência, Aproveite a viagem. aproveite a jornada. Eu acredito que reencarnamos e trazemos experiências de vidas passadas para a vida atual. E assim é um crescimento contínuo da alma. Nós reencarnamos para que todas essas coisas nos aconteçam? Eu acredito que sim, porque às vezes, se olhar para o seu mapa numerológico, se olhar para o seu mapa astral, há muitas informações ali sobre quais as principais coisas que você vai vivenciar nesta vida, certo? Essa informação já está lá. Então, obviamente, há um plano divino maior, meio que plano ou guia para a sua experiência na Terra, onde você talvez vai encontrar certas pessoas, casar-se com certas pessoas ou ter certas experiências. E talvez existam 5 maneiras de você ter essa experiência. E você escolheu o caminho número 3, certo? Mas você vai ter algum tipo de experiência que vai, então, levar ao crescimento da sua alma ou ao aprendizado e evolução. E onde as pessoas podem saber mais sobre você e o seu trabalho? Acesse derlautier.com para informações sobre minha atuação como médica. Se quiser trabalhar comigo no aspecto espiritual, clique em Trabalhar espiritualmente com a Doutora Lottie para ver o menu completo. Atuo como médium médica e intuitiva, recebendo muitas informações sobre as pessoas. Muitas vezes, quando elas aparecem na tela, eu já sei o que elas têm. Então, trabalho muito como intuitivo na saúde, atendendo geralmente pessoas que há muitos anos eles estão doentes, passaram por diversos exames sem descobrir a origem do problema. Isso os leva a considerar novas abordagens para os problemas, como a cura ancestral. Além disso, eu trabalho com cura ancestral e M-Sync, caso você esteja familiarizado com essa técnica. E eu desenvolvi o meu primeiro, que foi lançado em julho passado, chamado Curando a Ferida Ancestral Materna, porque temos muitas. Mesmo que você tenha tido a melhor mãe, eu frequentemente trabalho com pessoas que dizem: "Ah, eu tive a melhor mãe do mundo. Era como deixe para o Beaver". E ainda assim, temos uma ferida materna, porque simplesmente acontece. Eu acho que quase todos nós temos algum tipo de ferida materna, porque se não tivéssemos, qual seria o sentido daquela encarnação? Há alguma lição a ser aprendida ali, mas muitas vezes pode ser. Não estou em um bom relacionamento, ou tenho problemas para me afirmar, ou tenho essa doença, ou na verdade, não importa o que seja. E muitas vezes
Vem de ancestral, traumas ou questões não resolvidas, mas também pode ser uma ferida materna, então é crucial analisar de diferentes maneiras. Então, isso está no REMSync. Também trabalho individualmente para ajudar. Encontre cura para todos esses problemas variados. Então, qualquer. Qual trauma não resolvido com seus ancestrais? Em nosso qualquer coisa não resolvida na infância não está. Por que não falamos sobre o tio Billy? Não falamos sobre o tio Billy, certo? Isso é algo. Alguém está carregando isso agora. Ok, o que quer que o tio Billy tenha feito é como o encanto que pegou essa. É como no filme da Disney, Encanto. A gente não fala sobre, ai Deus, esqueci, tenho filhos. É por isso, ou tem uma música inteira sobre isso. A gente não fala sobre aquele, como é mesmo o nome dele? Esqueci o nome dele. Sim, foi a primeira coisa que me veio à mente. E é isso que está aí. É todo o trauma não resolvido de gerações passadas que é transmitido. E agora há pesquisas sobre isso. É transmitido através do DNA. Então eu trabalho como médium da saúde. Eu faço leituras de mediunidade, leituras psíquicas. Eu trabalho com cura ancestral. Eu faço mensagens da alma, dos seus guias espirituais. E eu realmente vou desenhar os espíritos deles como eu os vejo. E também é fascinante porque muitas vezes é exatamente como é. É exato assim. É exatamente o que eles precisam ouvir. Estavam pensando em mudar de carreira ou algo assim? Certo, certo. Está bem aí. E algumas outras coisas, então é só acessar o site. O site tem tudo o que você precisa. E tem alguma mensagem de despedida para o público? Eu diria que nunca se esqueçam de que todos conectados. Somos todos um. E tudo é divino. E você também. Doutora Lotte, muito obrigado por participar do programa. Foi um prazer imenso conversar com você. Nos divertimos bastante. E eu agradeço por você levar com tanto bom humor a loucura pela qual sua vida passou. Tem sido uma aventura e tanto, e isso é só o começo para você. Então, eu te agradeço, minha querida. Obrigado de novo. Muito obrigado. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.